Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Eu venho agora nesse vídeo falar sobre um assunto que envolve riqueza. Eu estou assim diante de Deus, sempre buscando a vontade de Jesus. E eu orei, pedi a Deus para me inspirar, para poder conversar com vocês sobre alguns versículos sobre esse assunto. Espero que Deus nos edifique, porque eu, quando falo da Bíblia, eu estou me ensinando primeiro e depois falando para vocês a palavra de Deus. Mas antes vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, grande é o Teu nome, glorioso é o Teu nome. Que o Senhor venha com o Teu Espírito ao meu coração para falar sobre esse assunto. Que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo ao coração desse que está vendo e ouvindo esse vídeo. Que o Senhor faça eu prestar atenção nos versículos que vamos ler e que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos revele, que o Senhor derrame da Tua luz e que possamos enxergar a Tua vontade. Ensina-nos a verdade do Teu coração, Jesus. Abençoa esse que está vendo e ouvindo esse vídeo, para que o Senhor possa produzir santidade e solucionar os problemas que ele vem tendo, depois que ele reconhecer o que tu queres falar com ele através desses problemas que talvez ele esteja sofrendo. Se ele não está sofrendo nenhum problema, ilumine-o para que, ó Deus, a vida tranquila não abafe, não sufoque a tua palavra no coração dele. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos aos versículos então. São 13 versículos, alguns de um mesmo capítulo, outros de outros livros e outros capítulos. Vamos ler então na ordem que eu coloquei aqui. Vamos ler todos. Depois eu começo a conversar com vocês a respeito de cada versículo, ligando-os um ao outro. Filipenses 4:11 diz: digo isto não por causa da pobreza. Acompanhe o mouse. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12 do capítulo 4 de Filipenses. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em toda circunstância já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 14. Todavia fizestes bem associando-vos em minha tribulação. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 23. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Romanos capítulo 14, versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Galatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Mateus 6, 24, Mateus 6, 28, 29 e 6, 33. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Versículo 28, capítulo 6 e 29. Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho dificuldade, vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho dificuldade, antes de começar a comentar sobre esses versículos,
eu tenho dificuldade em acompanhar por um esboço, eu acabo me enrolando, então vou falar direto nos versículos. Se por acaso houver alguma dúvida, comentem nos comentários aí qual a dúvida, para que eu possa conversar com vocês a respeito e esclarecer a dúvida. O versículo 11 do capítulo 4 diz que Paulo não falava esse assunto por causa da pobreza em que ele estava, porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo estava numa situação de pobreza nesse momento, mas ele estava contente. Ele dizia que ele sabia estar humilhado, no versículo 12, honrado. Ele sabia viver em qualquer circunstância, ele tinha experiência tanto de fartura como de fome, como de abundância e escassez. Ele sabia viver contente em todas as situações. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso naquele que me fortalece não quer dizer que eu posso todas as coisas, mas em Cristo nós podemos. Mas o assunto aqui está falando de viver bem. Tanto ele podia viver bem, tanto na pobreza como na riqueza, e ser humilhado como honrado. Ele podia tudo em Jesus, que o fortalecia para viver contente nessas situações. É isso o contexto do assunto. Aí ele continua dizendo no versículo 14: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. A questão é sempre obedecer e agradar a Jesus. É servir sempre aos irmãos, porque assim estaremos obedecendo a Jesus e servindo a Jesus. E aí Paulo, continua depois de alguns comentários, continua no versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo diz, em Cristo Jesus, segundo a sua riqueza em glória. Quer dizer, as necessidades que temos têm que ser supridas em Cristo Jesus e não em nós. E Deus, na sua riqueza, de acordo com a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus as nossas necessidades. Seja nos fazendo ter abundância, como diz aqui o versículo 12, ou não, sofremos escassez. Mas em Cristo Jesus ele suprirá todas as necessidades. Se a escassez não produz um efeito que, segundo a Bíblia, está em Cristo, Deus vai suprir, vai tirar a escassez. Se ele precisa nos dar escassez ou fome para criar alguma coisa de caráter bom em nós, é uma forma de Deus suprir em nós. E isso é uma riqueza em glória de Deus. Porque o nosso viver, como diz o versículo 21 do capítulo 1, porque o nosso viver deve ser como de Paulo, deve ser Cristo. E o morrer deve ser sempre lucro. É difícil isso, eu sinto dificuldade nisso, em aceitar o morrer como lucro. Mas Paulo aprendeu isso antes mesmo de comentar no capítulo 4, ele comentou no versículo 21 do capítulo 1 e 22. Era lucro morrer, porque ele iria estar direto em Cristo, como diz o versículo 23. Ora, de um modo, de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, ou seja, morrer e estar com Cristo. Por isso o morrer era lucro, porque estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo, morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Isso também é uma forma de suprir as nossas necessidades. No momento certo que Deus quiser, vamos morrer e estar com Cristo. Quem é convertido e aceitou o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, por que tudo isso? Assim, graça de Jesus. O viver deve ser Cristo e o morrer é lucro, porque vai estar com Cristo. Porque Romanos capítulo 14, versículo 8 diz: se vivemos para o Senhor, vivemos. Seja a nossa vida com escassez, o suprimento de Deus em Cristo das nossas necessidades, seja a nossa vida em abundância, seja a nossa vida em fartura ou em fome. O nosso viver é para
Deus, é para o Senhor Jesus. E o nosso morrer, que é incomparavelmente melhor estar com Cristo, é para o Senhor Deus. Porque nós, pois vivamos ou morramos, nós somos de Jesus, de Deus Pai. E aí Gálatas 2,19 diz: porque mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu aceitar o Evangelho e a lei, e a palavra de Cristo e a obra de Cristo e o sangue de Cristo em minha vida, eu vivo para Deus. E pela própria lei, não vou entrar em detalhes aqui, eu morri para a lei, para viver para Deus, porque eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, ou seja, o versículo aqui, vivemos para o Senhor. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou em mim. Se entregou por mim. Ou seja, o meu viver é para Deus. E por isso Cristo vive em mim, porque a minha vida é toda para o Senhor. Porque o meu viver é Cristo, e por isso, porque o meu viver é Cristo, Ele vive em mim. E aí, por que tudo isso? Eu quero acrescentar agora Mateus 6, 24, 28, 29, 33. Porque se Deus quiser, que Ele sabe todas as minhas necessidades, se Ele em Cristo Jesus for suprir as minhas necessidades, me fazendo ser abençoado naquilo que eu preciso, ou seja, o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Alimento, vestimento, tudo isso vai ser acrescentado. Mas Paulo diz que ele sofreu escassez e fome, porque isso pode ser da vontade de Deus. Porque versículo 19 do capítulo 4 de Filipenses: há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Logo, todas essas coisas me serão acrescentadas segundo a necessidade. Eu posso acrescentar aqui. Se a necessidade de Jesus é me fazer ter fome, tudo bem. Se a necessidade de Jesus em Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus, me fazer viver o suprimento necessário, me fazer ter abundância, Ele fará, porque Ele vai produzir um caráter em mim. Jesus sofreu até a morte por nós. E nós devemos imitá-lo, imitando a Paulo. Então, se Deus quiser que tenhamos abundâncias material, Deus nos fará. E eu digo isso, que essa abundância, ela é possível se nós tivermos um caráter aperfeiçoado para tal. Porque se o nosso caráter não aprende a viver contente em toda e qualquer situação, Jesus e Deus vai ter que nos ensinar a viver contente na escassez e na fome. Porque o nosso viver é Cristo, como diz o versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses. O nosso viver não é, como diz aqui o versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Se o meu viver é Cristo, como diz o versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses, eu não posso servir as riquezas. Eu tenho que servir somente a Cristo e a Deus, porque servindo a Cristo eu sirvo a Deus, servindo a Deus eu sirvo a Cristo. Então, se eu não sirvo as riquezas devem me servir quando eu já sei servir e viver Cristo. Se eu sei servir e viver Cristo, Deus então vai me abençoar com as riquezas.
Porque eu não posso servir às riquezas. As riquezas não podem ser meu Senhor. E por isso Deus pode fazer a mim e a você, como fez a Paulo, a viver em escassez para aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Como diz o capítulo 4, versículo 11 de Filipenses. Então, se eu aprendo a viver Cristo em mim, meu viver é Cristo em toda e qualquer situação, seja na escassez ou seja na abundância, seja na fome ou na abundância, na escassez ou na fome, ou na... Deixa eu ver o versículo, como diz... Seja na fartura ou na fome, seja na abundância ou na escassez, como diz aqui o versículo 12 de Filipenses 4, então Deus não vai ter nenhum impedimento em me dar riquezas, em me dar abundância. E essa abundância eu quero ressaltar o versículo 28 e 29 do capítulo 6. Olha só, porque andais ansiosos pelo vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Salomão, que era riquíssimo diante de todos os países na redondeza, circunvizinhos deles, de Salomão, do país de Salomão, que era Israel, e Salomão era riquíssimo, e Jesus fala aqui, ele faz vestir o lírio do campo muito melhor que Salomão, significa que ele vai dizer que no versículo 30, vamos ver lá, Mateus 6 versículo 30, diz o seguinte: ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ora, se Deus vestiu o lírio muito melhor que Salomão, e ele quer fazer muito melhor para nós do que para os lírios, significa que Deus quer, se nós aprendemos a viver para Cristo, em Cristo, por Cristo, e o meu viver é Cristo, seja na fome, seja na escassez, seja na fartura, seja na abundância, então Deus vai falar, bom, ele já está pronto para eu abençoar a ele com riquezas. Então aí, já que os líderes vestiam-se muito melhor que Salomão, eu vou fazer ele se vestir melhor que os lírios, como os lírios, porque ele vale mais para mim do que os lírios. E Salomão se vestiu menos requintado do que os lírios. Então, eu vou fazer ele se vestir melhor que os lírios. Mas Deus vai fazer isso segundo o nosso caráter em Cristo, porque nós temos que viver de acordo com Cristo, para Cristo. Aprendendo isso, Deus nos abençoa. Eu não me visto melhor que os lírios, nem do que Salomão. Eu sei que eu tenho que aprender a viver mais e mais, a viver, o meu viver ser Cristo, e não a riqueza, nem qualquer outra situação. Porque eu tenho que aprender a buscar sempre, em qualquer situação, seja na escassez ou na fartura, seja na abundância ou na fome, eu tenho que aprender a buscar sempre em primeiro lugar o reino e a justiça. Então todas as coisas assim me serão acrescentadas, como me vestir melhor que os lírios, melhor que Salomão. Agora é interessante uma coisa, se eu valho mais do que os lírios, e os lírios se vestem mais do que Salomão, significa que eu valho mais do que Salomão? Isso é fazer acepção de pessoas. Mas o que Jesus quer dizer é o seguinte, Salomão, ele estava antes de mim, que sou o Cristo, e vocês estão com Cristo agora. E Salomão agora está com Cristo, porque eu vou para o céu e Salomão está lá comigo. Não sei se Salomão está com Cristo, né? Mas possivelmente, teoricamente, tem uma porcentagem de estar. Davi sim está com Cristo.
Mas não importa se Salomão está ou não com Cristo, importa é o que Jesus está ensinando. Vocês que agora são depois que Salomão, eu vou fazer vocês se vestir melhor do que os líderes que tinham uma vestimenta melhor do que Salomão. E Salomão era rico na época dele. Mas vocês têm que buscar em primeiro lugar o meu reino, que é o reino de Deus, e a justiça de Deus. E aí sim Jesus pode fazer todas as coisas ser acrescentadas, mas eu digo conforme a necessidade. Porque o versículo 19 diz assim, de Filipenses 4: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A minha necessidade deve ser suprida em Cristo. Ou seja, eu aprendi a lição, supre a necessidade. E ela é suprida segundo a riqueza de Deus em glória. Aí seja de forma abundante ou não. De qualquer forma, eu tenho que aprender a viver contente sempre em toda e qualquer situação. Porque eu aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação, seja humilhado, seja honrado, em todas as circunstâncias, ter experiência tanto na fartura como na fome como na abundância, e assim na abundância como na escassez, isso é viver Cristo. O meu viver é ser Cristo. Isso é agradar a Deus. E eu vou concluir agora com isso. Nós devemos viver sempre em Cristo. Cristo deve viver em nós, e o nosso viver deve ser sempre Cristo. E a gente, como tem o viver sempre a ser Cristo, se morrermos, deve ser considerado por nós como lucro. Então é isso que eu queria comentar a respeito disso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que vocês tenham conseguido ler esses versículos. Se você tem uma Smart TV, instala o aplicativo do YouTube e leia na Smart TV com uma tela maior. Se não, leia no celular, amplie, tire print de cada parte dos textos e amplie para ler melhor. Leia os versículos, medite, e que Deus possa te edificar. Eu agora vou orar para concluir com uma oração esse assunto. Que Deus possa te iluminar e te abençoar, e que o nome dele seja glorificado e honrado, e que nós possamos viver Cristo e Cristo viver em nós, e porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja eternamente. Deus abençoe as nossas vidas. Ó Deus Pai querido, sei, ó Deus, que não sou um bom expositor da Tua Palavra, mas Tu sabes o meu coração, que eu quero anunciar a Tua Palavra, ensinar a Bíblia. E antes de ensinar, eu quero viver a Tua Palavra. Ensina-me a viver esses versículos que comentei aqui, que o Teu nome seja engrandecido e honrado e adorado. Que o Teu nome seja obedecido. Obedecer o Teu nome, ó Deus, fazer com que o Teu nome seja imprimido, o caráter Teu que está no Teu nome seja imprimido em nossos corações, e assim Cristo possa viver em mim e o meu viver possa ser Cristo. Que assim seja nas nossas vidas, para Te honrar e Te adorar. Pai querido, Tu sabes as necessidades dessa pessoa, que ela possa estar passando, que está vendo e ouvindo esse vídeo. Ensina-o, ó Deus, a ter contentamento, alegria, ó Deus, em toda e qualquer situação, seja na escassez, seja na fartura, seja na fome ou na abundância, Pai. Ajude-o, proteja-o, e que o Senhor possa, conforme a Tua vontade, abençoá-lo com riquezas materiais também, mas que ele seja rico em fé, rico no caráter de Cristo, rico espiritualmente. Abençoa em nome de Jesus, eu oro. Amém. Deus abençoe a todos. Graça e paz.